Então, o que acontecia com essas pessoas? Acontecia o seguinte, elas simplesmente eram chamadas por esses senhores feudais, elas eram chamadas pela nobreza, elas trabalhavam nas terras da nobreza, não vai esquecer disso também, lá nas aulas de Idade Média você aprende isso. Elas trabalhavam e, nesse trabalho delas, como elas pegavam a peste, como morria mais pessoas da família dos camponeses do que dos próprios nobres, o que acontecia? Vamos dizer, eram 5 camponeses que trabalhavam na terra de um senhor. Dos 5, 3 morrem, só ficam 2. Aí o senhor vai chamar, olha, venha cá, você vai fazer o seguinte, você vai agora trabalhar por 5 pessoas, vocês 2 vão trabalhar por 5, porque a produção tem que continuar. Porque o plantio, a colheita tem que continuar. Então começa aí uma super exploração da mão de obra do camponês. Tá? Eu vou colocar aqui. Como eles pensavam em fugir, então, na peste negra você tem como um resultado o êxodo. Tá? O êxodo rural, perdão. Um êxodo rural, ou seja, camponeses que saíam de lá dos feudos e iam tentar sobreviver em outros feudos ou simplesmente nos burgos, certo? Então você tem o êxodo rural, você tem também, além do êxodo rural, você vai ter uma superexploração, da mão de obra do camponês. E o terceiro resultado disso aqui, o que você acha? Tu acha que o camponês vai querer ser super explorado? Claro que não. Então muitos camponeses vão começar a se revoltar. O que eles fazem? Eles vão fazer pequenas revoltas ali dentro dos campos dos senhores feudais. Eram chamados só a nível de exemplo, tá bom? Tem outros, mas aí eu vou dar um exemplo mais específico aqui. Eram chamados de, por exemplo, na França, eram chamados de jacquerie, tá? Jacquerie, vou ver se eu consigo escrever aqui, vou ver se eu sei escrever isso aqui. Aí, jacqueries. E o que eram essas jacqueries? Essas jacqueries eles faziam para tentar fazer com que o Senhor desse melhor condição de vida para eles ali. Claro que isso não acontecia. Tá? Eles só vão colocar medo nos senhores. Como que eles colocavam medo? Já que eles não poderiam mais, não tinham mais plantio, não tinham mais colheita, eles invadiam as terras dos senhores. Tá? Além de invadir as terras dos senhores, eles caçavam em campos que não poderiam caçar, por exemplo, caçavam raposas, caçavam marrecos, caçavam outros animais que não poderiam caçar. E por que era proibido, aliás? Era proibido pelo simples fato de aqueles campos serem usados para treinamento de guerra. Né? Treinamento com lança, treinamento com arco e flecha, treinamento com espada, treinamento de cavalgar. Então, esses camponeses eles vão promover essas jacqueries fazendo esse terrorismo, fazendo esse terror nas terras dos senhores. E esse terror, lógico, vai gerar um medo enorme desses senhores. Longe disso, tinha uma terceira personagem. A gente já tem aqui um senhor feudal, nós já temos os camponeses, mas nós temos também uma terceira personagem. Antes de eu falar dessa terceira personagem, eu vou colocar aqui, de uma forma mais organizada, um resumo básico, certo, daquilo que já foi dito. Primeiro nós temos as crises. E essas crises, vou colocar aqui a crise do solo. Tá? Não, perdão. Vou colocar a crise, o esgotamento do solo. Melhor. O esgotamento do solo. Se esgotou o solo, esgotou o poder, quando a gente fala de senhores feudais. Esgotou o solo, esgotou o poder, e se esgota o poder, claro, os senhores eles vão correr atrás de mais poder, ou seja, de mais terras férteis. E como é que eles fazem isso? Com guerras. Então, nas nossas crises, você tem o esgotamento do solo, que vai levar os senhores, a nobreza feudal, a lutar contra ela mesma. Vou colocar aqui, conflitos entre a nobreza feudal
conflitos entre a nobreza feudal. Então tá aí. É um efeito dominó, já percebeu, né? Você tem as crises, essas crises começam, o esgotamento do solo. Por que o solo esgota? Por causa do clima. Tá? O clima gélido, a temperatura baixa, faz com que as plantações, faz com que as colheitas elas não aconteçam, elas fiquem escassas. Ficando escassa, o povo, né, morre de fome. Começa a ter fome na Europa. A produção era pouca, era pequena. Então você tem o esgotamento do solo. O esgotamento do solo vai gerar um conflito entre a nobreza feudal. E para quem sobrava? Sobrava, lógico, para o camponês. Então, o que o camponês fazia? O camponês ele fazia o que ele podia fazer, né? Primeiro, fuga. O que vai gerar aqui? O êxodo. Êxodo rural. Tá? Êxodo rural. Além disso, também você tem uma superexploração. Uma superexploração da mão de obra. Vou botar MDO. Já sabe que MDO é mão de obra, tá? Da mão de obra do camponês. Certo? E por último, claro, você tem a peste negra. Você tem a peste negra. Então tá aí. De uma forma resumida, o efeito dominó. Falamos das crises do século XIV. A crise, principalmente aqui, glacial, que vai gerar fome por causa das produções que vão ser escassas agora. E as terras vão ficar inférteis. Isso vai gerar guerra. Um conflito entre os senhores feudais, entre a nobreza feudal. Certo? E claro, você tem aqui pessoas morrendo por causa de fome e os senhores explorando mais ainda, uma superexploração da mão de obra do camponês, certo? Fora isso, você tem a peste negra, claro, a peste bubônica, desculpa, que vai fazer com que aquela ideia que a igreja tinha de 4 cavaleiros do Apocalipse, ela se consolide. Claro que tu pode perguntar, mas Alessandro, está faltando aí um 4º cavaleiro do Apocalipse. Não são 4? Pois é, cadê o 4º cavaleiro? Você tem a fome, você tem a guerra, você tem a peste. Bom, se isso aqui fosse uma aula de matemática, se isso aqui fosse uma aula de exatas, a união disso aqui, da fome, da guerra e da peste, gera o quê? Gera morte. Tá? É o 4º cavaleiro do Apocalipse. Pronto. Eis aí a ideia da igreja de como que as sociedades medievais elas estavam sobrevivendo, subsistindo, certo? Com peste, com fome, com guerra e, claro, o que vai gerar a morte. Na próxima aula, no próximo módulo, na verdade, eu vou falar sobre como que isso aqui vai fazer com que o rei ele detenha poder, ok? Já volto.